Shalom, povo de Deus, que Deus os abençoe ricamente. Essa manhã vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 54 até 59. Mas antes de lermos, vamos chorar. Eterno nosso Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, pela sua pisadura, o Senhor nos recomendou ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. Queremos ler a sua palavra, pedimos que o Senhor esteja conosco de início até o fim, Pai. Vem falar na minha boca como o Senhor falou na boca de Jeremias, entre outros, Pai. Te convido, Pai Celestial, não me deixe sozinho, Pai. Que o seu poder esteja comigo, Pai. Abençoa cada um, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas. Queremos ler a sua palavra, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 24. Vamos começar no 54. Então comeram e beberam, e ele os camarões que com ele estavam, e passaram a noite e levaram-se pela manhã, e disse: deixa-me ir ao meu senhor. Então disse meu irmão à sua mãe: fica a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. E ele, porém, lhe disse: não me tenhais, pois o Senhor tem prosperando o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E disseram: chama a donzela. Perguntaram-lhe. E chamaram a donzela e disseram-lhe: irá tu com este varão? Ela respondeu: irei. 59. Então, despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua mãe, ao servo de Abraão e os seus varões. Amém, irmã? E essa manhã vamos falar o poder da decisão. Nós, se voltarmos ao que lemos aqui, a Rebeca tomou a decisão de ir com o servo de Abraão. Perguntaram a Rebeca: irá tu com este varão? E ela respondeu: irá. Isso é uma decisão. Meu irmão Branham pregou a mensagem o poder da decisão. Nós vamos falar o poder da decisão. E encontramos que Rebeca tomou a decisão de seguir para ir. Tomou a decisão de dizer aos seus pais, disse aos seus irmãos, para ir se encontrar com sua noiva. Rebeca tomou a decisão. Ninguém tomou decisão para Rebeca. Somente Rebeca falou: irei. E quando despediu, eles foram com ele. Meu irmão Branham me pregou essa mensagem. O poder da decisão. Cada decisão tem um certo poder. Cada decisão tem um poder. E ao longo da nossa caminhada vamos ver varões e irmãos que tomaram a decisão e aonde chegaram, e alguns que tomaram decisão aonde chegaram. Então vamos ler nessa mesma mensagem o poder da decisão, que foi pregado dia 7 de 10 de 1955. Parágrafo 10. Eu só creio na Bíblia. Ponto final. O que a Bíblia diz é a verdade. E isso é tudo ao respeito do assunto. E por ela que eu vivo, eu quero morrer por ela. Todos que morreram por causa dela foram para o céu através dela. Então, é para onde eu quero ir. Então, nós ficamos ao lado deste velho história. Ele é maravilhoso, não é? Irmão Branham perguntou: a Bíblia não é maravilhoso? Lembra que irmão Branham disse: ele creu na Bíblia, eu também creio na Bíblia. E muitos varões creram na Bíblia e foram salvos.
Nós vamos ver Abraão, nosso pai da fé. Ele tomou decisão de deixar seus pais, de deixar sua família, sua terra, e ir numa terra que Deus lhe mostrou. O fato de Abraão sair da terra dos seus pais para ir na terra que Deus lhe mostrou, ele tomou uma certa decisão. Através daquela decisão, há um poder. Através dessa decisão, de Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, que chama-se Israel. E através de Abraão, a sua decisão, hoje nós somos chamados filhos de Deus. Se Abraão não tomasse decisão de deixar tudo e seguir a Deus, nós não podemos ser chamados pai, filho da fé. Meu irmão, é um assunto muito respeito a isso, o poder da decisão. Sansão tomou decisão de dar o seu poder a Dalila. Dalila levou o poder de Sansão. Meu irmão, minha irmã, Sansão vendeu o seu poder. Ele decidiu dar a Dalila o segredo do seu poder. O que aconteceu com ele? De furar os olhos. O mesmo Sansão, como ele um nazireiro, tomou mais a decisão de se arrepender e Deus lhe concedeu mais uma vez a força. Meu irmão, minha irmã, Deus não vai tomar decisão por você, nem por mim. Cada um deve tomar decisão por si mesmo. Ao longo do tempo vamos ouvir o que a palavra diz. Parágrafo 12. Bem, as pessoas que eu tenho lá dado sinal, ao invés de orar pelo doente, eu tenho observando com o passo do tempo como o Espírito Santo. Você sabe, há algumas coisas que nós temos que fazer. Há alguma coisa que nós temos que fazer. E que Deus não pode fazer nada até que nós façamos aquilo. Meu irmão, você deve fazer uma coisa para ver Deus vir tirar o desejo. Há pessoa que diz, se Deus tirar essa vontade de cigarro, esse sabor de cigarro, eu vou lá adorar. Meu irmão, você deve fazer o primeiro passo. É por isso que Deus te deu livre hábito. Você está livre de escolher onde você quer ir. Mas primeiramente, minha irmã, você deve tomar uma certa decisão. A decisão que você disse, eu vou deixar de fumar. Quando estamos a falar de fumar, existe lista de muitas coisas. Então você leva no lugar de fumar por outra coisa, você sabe. Você deve tomar uma decisão, que eu já deixei de fumar. E Deus vai tirar o desejo. E quando você não toma a decisão de deixar sabor de cigarro, Deus não vai fazer nada. É o que o irmão Branham está dizendo assim. Que Deus não pode fazer nada até que nós façamos aquilo. Você sabia disto? Amém. O ministério, olha, nós somos galhos, ele é a videira, mas a videira não pode carregar os frutos, São os galhos que carregam os frutos. Está correto? Agora, ele providencia energia, mas não temos que fazer o trabalho. Você captou o que quero dizer? O Espírito está aqui nesta noite, como você o vê aqui cada noite. Ele tem que conhecer, mas a única maneira que ele faz é através de nós. Nossas mãos são suas mãos, nossos olhos são seus olhos. Meu irmão, teus olhos são olhos de Deus, suas mãos são mãos de Deus. Sua boca é a boca de Deus. Todo que está em você, os 5 sentidos, são de Deus. Vamos, e agora? Nós observamos que Ele nos dá coisas. Agora, Jesus estava em pé há um dia lá, olhando para a seara. Você crê que Ele era o Senhor da seara? Amém. E Ele olhou a seara e disse, ora ao Senhor da seara, para que Ele manda trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande, mas o trabalhador são pouco. E outra palavra, peço para que eu faça o que eu
sei que ele deve ser feito. Ele não poderia fazer até que ele lhe pedisse que fizer. Parágrafo 20. E agora? Eu amo estas petetas. Você não ama? Eu vou te dizer, nós certamente fizemos uma expiação e tenho neste ano, no livro de Êxodo, cavando todas essas soias e depois as lapidos, nós descobrimos que cada joia do livro de Êxodo era somente uma peça tirada daquela pedra de esquina, apontando para o Senhor Jesus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Corporalmente, toda a nossa redenção, toda a nossa salvação, toda a nossa lágrima, paz, tudo, toda a nossa cura, tudo de que necessitamos está em Jesus Cristo. Nele nós todos podemos ser abençoados juntos. Meu irmão, para Deus te ajudar, tudo que você quer está em Jesus Cristo. Vamos ver Mechaque, Shadraque, Abednego. Ele tomara a decisão de servir a Deus, porque ele sabia que na lei de Moisés há uma palavra que diz: não adorará outro Deus diante de mim. Ele sabia a palavra. E quando Nabucodonosor levantou aquele estátua para ele orar, meu irmão, Mechaque, Shadraque, Abednego tomaram uma certa decisão de não adorar aquele ídolo. Não adorar aquela escritura, porque a palavra diz: não adorará outro Deus diante de mim. Eles tomaram aquela decisão e ficaram na decisão. Quando olhamos o que o irmão Branham disse sobre aquela decisão dos homens, ele disse: vinha o anjo que mandou chuva no tempo de Noé. Senhor, teus filhos vão ser queimados. Ele disse: espera. Deus estava a esperar ele tomar até a última hora. Mechaque, Shadraque, Abednego tomar a decisão para Deus. O nosso tema é você tomar uma decisão para o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que você desejar, Ele vai te dar. Mechaque, Shadraque, Abednego tomaram uma certa decisão. E Deus veio livrar ele dentro de fogo. Irmão Branham disse que o fogo não tem poder de queimar o seu Criador. Mas lá entraram 3. Mas de repente era 4. Porque Deus ajudou ele. Veio tirar aquele fogo dentro dele. Meu irmão, Ele é o mesmo Deus que nós adoramos. Toma uma certa decisão. Dessas coisas do mundo de lado. E segue Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. E Ele te compensará. Irmão Branham está dizendo aqui que tudo que nós desejamos e necessitamos, seja cura, seja inteligência, seja tudo que você deseja, está em Jesus Cristo. Meu irmão, se em ti não há Jesus Cristo, meu irmão, você está perdido. Toma uma decisão e segue Cristo como teu Salvador. E Ele irá te recompensar de todas as coisas que você fez por Ele. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. Ele sempre vai te abençoar. Vamos continuar, meu irmão, minha irmã. Observa como nós pensamos o princípio que, tomando aquele assunto do livro de Êxodo, nós encontramos 3 poderes principais. Irmão Branham está dizendo, aqui no mundo existem 3 poderes. 3 poderes. Primeiro poder, irmão Branham diz, o poder de Satanás. O segundo poder, irmão Branham diz, o poder da fé. O terceiro poder, irmão Branham diz, o poder de Deus. Meu irmão, dentro de nós, dentro do ser humano, encontra-se Satanás. Encontra-se a fé e encontra o poder de Deus. Irmão Branham está dizendo, aqui no mundo tem 3 poderes. Poder de Satanás, que é o primeiro, poder da fé e poder de Deus. São 3. Vamos ouvir. E vimos que Satanás é sempre quem mostra o seu poder primeiro. Satanás te mostra o seu poder primeiro. Para você tomar a decisão dentro desse poder de Satanás, usar coisas curtas, fumar cigarro, se prostituir.
esse é o poder de Satanás. Você toma a decisão no poder de Satanás. Mas você não toma a decisão no poder da fé ou no poder de Deus. É aí que não é aí que queremos chegar, meu irmão. É sempre que demonstra seu poder primeiro. Observa, pequena coisa quando começa a ferver do início, você sabe, o amarelo cresce em uma noite e morre no outro dia. Leva um longo tempo para uma árvore de carvalho crescer, mas ele estará bem arraizada e firme quando crescer. Aleluia. Então, o diabo geralmente começa aquele pequeno estrutura. Então, observa. Ele tem a cortar o movimento de Deus. Todas as vezes ele fará isso. E ele ainda, o mesmo diabo, usa a mesma técnica que ele usou nos dias antigos. Ele ainda usa hoje. Nós podíamos ler o Velho Testamento, então nós aprenderemos as táticas do diabo, como ele fez. Aleluia. Aleluia. Então, descobrimos que o poder dele, ele tinha poder. E aquele poder era morto, mas ele não tinha nenhum poder além daquilo. Seu poder se resume em morte. Meu irmão, tudo que Satanás te oferece, seja calça uma mulher, seja mecha, seja dread, seja tudo que você toma a decisão de usar, meu irmão, o princípio dele tudo é a morte. Como o irmão Branham diz, o poder se resume em morte. Meu irmão, do que você perder a vida eterna só por uma coisa que chama-se mecha, colante, cigarro, fumar, bebedice, você perder o reino de Deus através do poder de Satanás que leva à morte? Meu irmão, minha irmã. E então, além da morte, a fé vê o Deus de ressurreição. Depois do poder do diabo terminar em morte, ele está acabando, não pode fazer mais nada. Meu irmão, depois da morte de Satanás, o seu poder acaba, meu irmão. Toma uma certa decisão de seguir a Cristo. Toma uma certa decisão de andar com Cristo. Toma uma certa decisão de caminhar com Cristo. Meu irmão, as pessoas podem falar mal de ti. As pessoas podem não te respeitar. As pessoas podem não te ver bem. Mas o bem é que Deus vê que você tomou decisão por Ele. No tempo de Mechaque, Shadraque e Abednego, quando ele tomar aquela decisão, talvez as pessoas diziam, por que você só vos custa ajoelhar? As pessoas podiam dizer isso. Mas Mechaque, Shadraque e Abednego sabia o que ele estava a seguir. De tudo vimos que venceram, meu irmão. Você também, Deus te convida para você vencer. Você também, Deus te convida para você ser como Mechaque, Shadraque e Abednego. Foram homens como nós. Daniel decidiu de orar a Deus, como de costume, sempre orava 3 vezes por dia. Ele não poderia deixar só por o rei escreveu. Ele decidiu de orar cada vez mais. O que aconteceu com Daniel? Levaram Daniel, foram no cova dos leões. Mas ele, como ele tomou decisão por Deus, Deus veio a fechar a boca dos leões. É assim, meu irmão, o desejo quer tirar Deus. O desejo de cigarro quer tirar Deus. O desejo de todas as coisas quer tirar Deus. Mas quando você toma um desejo na palavra de Deus, Deus vai vir te livrar. Como livrou Daniel, Mechaque, Shadraque e Abednego. Meu irmão, toma uma decisão de servir a Cristo. Deixa o mundo te oferecer coisas. Toma uma decisão para seguir a Cristo. 22. Mas depois da morte, a fé vê a ressurreição. Um Deus de ressurreição. Este é o poder da fé para crer. Quando ele pergunta, esconde-se atrás de nuvem negra que você pode ver com seu olho natural.
Mas a fé fica do seu lado direcionado para aquele Deus de ressurreição. Um Deus de todas sabedoria, que tem ordenado todos os nossos passos. Ele está logo depois de cada prova. Oh, eu amo isto, meu irmão. Irmão Abraão disse, eu amo isto. Depois de uma prova, Deus te põe uma prova, você não toma uma decisão, Ele vem te livrar. Irmão Abraão disse, eu amo isto. Você não ama. E sabe que Pedro disse que todas as provas são mais preciosas do que ouro. Meu irmão, escuta bem o profeta da era, porque está dando certo. Todos os filhos que vêm a Deus devem ser primeiro treinados. Deve ter primeiro entrada em tentação. Meu irmão, é normal. Deus deve te testar. Como testou Mechaque, Shadraque, Abednego, como testou Daniel. Ver o próprio Paulo, meu irmão. Ele, quando estava indo para Damasco, matar os crentes, os filhos de Deus. Jesus habitando naquelas pessoas que ele estava indo matar. Meu irmão, no meio da estrada de chegada em Damasco, apareceu uma luz e deixou cair Paulo. Deixou cair Pedro no chão. Eu ouvi uma voz que lhe chamava, Paulo, 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 que era Saulo, por que me persegue? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Desde naquele dia, meu irmão, minha irmã, Paulo tomou a decisão de servir a Cristo. Hoje nós estamos abençoados, estamos a ouvir boas coisas através do Evangelho de Paulo. Ele tomou a decisão. Eu tenho fé que Paulo está no paraíso, está na vida eterna. Meu irmão, toma uma decisão para Cristo. Vamos continuar. De ressurreição. Um Deus de sabedoria, que tem ordenado todos os nossos passos. Ele é logo depois de cada prova. Oh, eu amo isto. Você ama? E sabe que Pedro disse, porque está dando certo. Todos os filhos que vêm a Deus devem primeiro treinado, batido e à prova. Se você tem duzena de cabelo depois de ter nascido de novo, é uma pequena luta em algum lugar e você retorna ao mundo a outra vez. Isto mostra que você não era um filho. Aleluia. Quando a palavra te toca, você volta ao mundo. Irmão Abraão está te dizendo, isto mostra que você não era um filho. Para começar de conversar, você se torna um filho legítimo e não um filho de Deus. Quando a mensagem da era te repreende, a palavra de Deus, disse, minha irmã, deixa de pôr mecha. Meu irmão, deixa de fumar. Meu irmão, deixa de beber. Meu irmão, deixa as coisas do mundo todo que está contra a palavra de Deus. E você recua. Irmão Abraão disse, para começar, você não era filho de Deus. Você é um filho de legítimo e não filho de Deus. Meu irmão, se a palavra te condena, você volta ao mundo, você não era filho de Deus. Estamos no poder, estamos no parágrafo 22. Se um homem ancora o seu coração, no coração do cavalo, todos os demônios do inferno nunca o abalarão mais. Ele fica firme, observa. Aquele que não suporta a correção é um filho legítimo. Quando a palavra vai te corrigir, você não suporta, você é um filho legítimo. E ele reclamará ter Deus como pai. E quando ele não é, sempre levando para o lado vendo do doutrina. Não tem estabilidade, não sabe para onde está indo, cocheia entre os pensamentos, e no maior das vezes é de língua dobro. Não sabe aonde está parado e nem o que está falando. Então, um homem que é nascido de novo, do Espírito de Deus, sabe exatamente aonde está parado. Isso é certo.
Nada o perturba, porque algo dentro dele testifica que alguém está além da nuvem. E pela fé ele ouve, meu irmão. Para menos ouvir o que a palavra da era diz, a palavra de Deus. Para menos ouvir o que a mensagem disse para você seguir. Não ouvir boca do outro, meu irmão. 23. O poder da decisão. Então, nós vimos que ele trouxerá como a fé confundiu o faraó. Como a fé criou Moisés em seu palácio. E alimentou-lhe, deu de melhor do que ele tinha. E fez dele um homem bom e forte. Ele viu certo vento 120 anos. E o diabo criando o Filho de Deus para fazer o trabalho de Deus. Como Deus jogou areia no olho de diabo naquele tempo, porque ele é Deus. Está a ver a fé, meu irmão? Imagina a fé que Moisés tinha. Deus mandou Moisés, vai para libertar meu povo no Egito. E Moisés foi lá. Quando Moisés foi, ele tinha o cajado dele lá no chão. E aquele cajado virou cobra. Faraó também chamou seus homens, lançaram a cavalo, viraram cobra. Agora, se fosse Moisés não tinha fé, meu irmão, Moisés podia dizer, como que Deus me mostra, mas Moisés permaneceu. O resultado é o quê? Permanecer de Moisés é uma certa decisão, porque ele sabia, Deus não mente. Deus me mandou, mas cobra de Moisés engoliu aquele outro. Moisés tinha fé, a fé em Deus. Vamos no 23 mesmo. Então, nós vimos que os filhos de Israel, nós os deixamos saindo de uma armadilha na noite passada. E nesta noite, nós vamos tomar o poder da decisão. Na noite passada foi o poder de Deus. E como eles foram guiados a esta armadilha, sem nenhuma maneira de poder escapar dela. As nuvens estavam escuras, o mar vermelho, na frente deles. E deste lado, aqui estavam as montanhas. E do outro lado, estava o exército de Faraó, vindo milhares de vezes, milhares de homens armados, perseguindo-os. Parecia que Deus os tinha guiando a um lugar armadilhoso, meu irmão. O poder da decisão, os filhos de Israel, ele estava no mar, do outro lado havia montanha, da frente havia mar vermelho, e atrás havia o povo de exército de Faraó. Vinha matar os filhos de Deus, mas eles permaneceram. Moisés permaneceu, meu irmão. Você também permanece na palavra de Deus. Deixa tudo de lado e siga Cristo como teu Salvador. Você sabe, nós descobrimos que alguma vez Deus nos guia direto para uma grande coisa, para então mostrar seu poder, a sua glória, ao libertar-nos. E quando Moisés clamou a Deus, Deus disse, fica quieto. Aleluia! Deus disse, fica quieto e veja a salvação de Deus. Está vendo? Os filhos de Israel permaneceram, não tomaram, ficaram ali. Mas Deus, Moisés gritou. Moisés como homem podia gritar. Mas Deus como Deus disse, fica quieto, Moisés. Aleluia, isso é a palavra. Fica quieto e veja a salvação de Deus. Que coisa é isto? Não é um encorajamento? Fica quieto. Meu irmão, se acontece coisa na sua vida, fica quieto. Deus vem, fica quieto, como ele falou para Moisés. Fica somente quieto. Não pode ficar baralhado. Aleluia. Então, nós vimos que eles trouxeram como a fé confundiu o faraó, como a fé criou Moisés em sua aparência, alimentou-lhe, deu de melhor do que tinha, e fez dele um homem bom e forte.
Ele viu certo 20 anos. O diabo criou o Filho de Deus para fazer o trabalho de Deus. E como Deus jogou areia no olho do diabo, naquele tempo, porque ele é Deus. Então, nós vimos que o filho de Israel, nós os deixamos saindo de uma armadilha na noite passada. E nesta noite, nós vamos tomar o poder da decisão. Nós vamos tomar o poder da decisão. Na noite passada, eu já li isso. Sabe, já li isso, vamos. Você sabe, nós descobrimos que algumas vezes Deus nos guia direto para uma grande coisa, para então mostrar seu poder, a sua glória, ao libertar-nos. E quando Moisés clamou a Deus, Deus disse, fica quieto, veja a salvação de Deus. Que coisa! Isso não é um encorajamento? Fica quieto. 36, o poder da decisão. Você sabe, este é o problema com a igreja hoje. Elas não mostram, não entram no espírito suficiente. Nós estamos demais em nós mesmos. Irmão Branco está dizendo, isso é o problema da igreja. A igreja não é aquelas 4 paredes. Igreja é você e eu, meu irmão. Teu corpo é igreja. Teu corpo é o tabernáculo de Deus. Irmão Branco disse, isso é o problema da igreja hoje. Ou podemos dizer assim, vamos dizer de uma boa maneira. Você sabe, este é o problema com José hoje. Ele não entra no espírito suficiente. Nós já estamos demais em nós mesmos. Se nós pudéssemos sair de nós mesmos por tempo suficiente, você diz bem, nossa igreja aí, nós temos uma rotina costumeira. Quem se importa com a sua rotina? Irmão Branco está perguntando, quem se importa com a sua rotina, meu irmão? Eu gostaria que você saísse da rotina por tempo suficiente para poder ser salvo de alguma maneira. Meu irmão, sai da rotina, meu irmão. Sai dessas coisas mundanas. Toma uma certa decisão. Sai de cigarro, sai de sainha, sai de mecha, peruca, muitas coisas. Sai disso, meu irmão. Você não pode perder a vida eterna. Só por rotina do mundo te ordena para você usar mecha, usar dread, usar toda coisa que contra a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz, nenhum homem pode usar roupa de uma mulher, e nenhuma mulher pode usar roupa de um homem. Mas hoje encontramos, ao contrário, mesmo animais estão duvidando de nós. Deus criou o mundo, mas estamos a encontrar animal. Você não vai encontrar um leão, um cabrito. Mas hoje encontramos homem entre homem se casar. Isso é uma rotina do mundo, meu irmão. Sai disso. E ouve a rotina de Deus para você ser salvo. Os animais estão assim como Deus criou. Mas ser humano estão contra a palavra de Deus. Sai dessa rotina, meu irmão. Sai dele e segue a Deus. Você diz bem, nossa igreja aí, rotina, eu gostaria que você saísse da rotina por tempo suficiente para poder ser salvo de alguma maneira. Amém. Ser salvo, sai da rotina, sai da denominação, sai das coisas que é contra a palavra de Deus. Nós não nos importamos com a sua rotina, com a rotina. Entra no espírito. Então, você poderia ver coisas sendo feitas. Você deixar de usar sua saia, há de ver Deus já te abençoar. Deixar de usar sainhas curtas. Homem hoje está a traçar cabelo. Homem que é homem. Mesmo animal que nos vende a rir. Um homem traçar mecha. Um homem está cheio de dread na cabeça, furando a orelha. Uma irmã, uma mulher furando o nariz, furando a orelha, furando aqui, furando aqui. Tudo isso é para quê, meu irmão? O mesmo espírito que estava no tempo de Ló, no tempo de Noé, é o mesmo espírito que está a vir. E Deus predestinou, Deus disse a de queimar esse mundo. Através desse espírito que está em vocês. Aleluia! Vamos no 36.
Um velho profeta ficou todo agitado certa vez, porque algum veio a ele. Não era correto para ele vir. Ele sentiu sua justiça, dignação, flora. E sabe o que ele fez? Antes do Espírito vir sobre ele, ele teve que cantar um bom hino espiritual. Então, ele entrou no Espírito e começou a ver coisas. Ele teve algumas visões. Vou te dizer, irmão, a vida será muito diferente quando a igreja entra no Espírito. Vamos ler isso bem. Vou te dizer, irmão, a vida será muito diferente quando o irmão do tabernáculo de Nampula entrar no Espírito. Isso é certo. E sair de si mesmo e da rotina em que você está. Aleluia. Da rotina da denominação. Na incredulidade que você ainda está. Você há de ver quando a sua vida mudar. 37. Deixa de lado aquele peso. Você tem que saber quando a associação das senhoras irão ter um jantar na próxima semana. O que você tem que fazer? Deixa aquela coisa de lado. De tempo para aquilo antigo. Sentimento do coração. E aquele derramamento do Senhor. Jesus Cristo, até que o Espírito Santo se derrama a sua alma. Você fica fora de si. Talvez você poder estar com Jesus. Se você sair fora de si alguma vez. Amém. Você não pode estar... Você não pode estar com você mesmo. E com Jesus, você vai descobrir que você é o maior inimigo que você tem se puder tirar William Branham do caminho. Jesus pode ter um maravilhoso tempo, mas você tem que tirá-lo de caminho. 38, o poder da decisão. Então, você começa, veja, eles começaram a caminhar com levezas. Esse sentido muito bem, porque ele estava guiando a pilar de fogo. Deus indo diante deles. E quando ele fez um caminho no mar vermelho, ele se abriu e eles chegaram do outro lado e a terra novamente, como as pés no chão, eles olharam ao redor depois que o Espírito tinha saído deles. E eles viram o que tinha acontecido. E eles ficaram muito maravilhosos. Eles ficaram tão emocionados que Moisés levantou sua mão e começou a cantar no Espírito. Meu irmão, depois de todo aquele sinal do povo de Israel, traçaram o rio, meu irmão, o mar vermelho se abriu. O povo de Israel, quando chegar do outro lado, irmão Branham está dizendo que Moisés cantou até levantou a mão no Espírito. Será que você pode cantar? Também há outro aqui profetiza, que é a irmã Miriam, sua irmã, a profetiza, que era celebridade de multidão. Amém. Amém, com ponto de reclamação. Ele ficou tão emocionado que pegou um tamborim e começou a bater e a dançar. Aleluia. Os filhos de Israel seguiram de um lado para outro da praia, batendo tamborim e dançando. Aleluia. Maravilhoso, mano. Tá vendo a fé? Aqui o povo de Israel estava abençoado, meu irmão. Oh, aleluia. Se aquele não for uma antiga reunião pentecostal, eu nunca vi uma em minha vida. Irmão, se está a chover de tal dia, aqui deve ter sido as chuvas serôdias. Aleluia. O que é isso? O mesmo Espírito Santo, o mesmo pilar de fogo, o mesmo Redentor, caminhando na luz, possuindo a jornada. Que tempo? Nosso tempo. E nós vimos que na manhã seguinte, quando eles se levantaram
e olharam no chão, lá estava, Deus tinha provido. Amém. Deus tinha provido. Você alguma vez já chegou a uma situação onde nada, quando já chegará num lugar onde você não sabia por qual caminho irá, então Deus provará. Meu irmão, depois de você abandonar todas as coisas, Deus vai provar, meu irmão. E esta é a maneira que ele fez. Eles descansaram toda a noite, depois de gritando e muitas coisas. Aleluia. Vamos ler 44. E agora, o tipo do Espírito Santo, quando Moisés atravessou do Egito para o deserto, esse é o caminho para a terra prometida. Como tipo de igreja saindo do mundo, se separando do mundo, já na jornada do deserto, é caminho do milênio perfeito. Tem que ser. E agora, Deus o guiou no natural, porque eles eram perdido no deserto. Ele guiou os naturais. E Ele está nos guiando hoje no Espírito. O mesmo pilar de fogo que guiou os filhos de Israel está aqui nos guiando. Esse coluna de fogo, meu irmão. Está nos guiando. Esse que você está vendo aqui, meu irmão. Esse mesmo coluna de fogo. O mesmo Deus. O mesmo pilar de fogo nos guiando. A luz sobrenatural de Deus movendo, guiando a igreja espiritualmente. Mas aconteceu de ter um homem lá que tinha uma poção dobrada. Você sabe o que ele fez? Ele simplesmente pegou punhada de farinha e jogou na panela. E ele não destruiu a panela. Ele não jogou fora a migalha. Ele somente pegou a punha de farinha, jogou panela e disse: come a vida na panela. Oh, a vida é Jesus Cristo, meu irmão. O que aquela farinha representa? Aquela farinha veio de uma oferta de farinha, que era um sacrifício, que veio da oferta de farinha, falando de Cristo. O pequeno moído, onde ele moera, tive que moer todos os grãos de mesma maneira, mostrando que a farinha moída que estava no saco apontava para Cristo, Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje, eternamente, meu irmão. Se ele livrou o povo de Israel na terra prometida, se ele guiou o povo de Israel, ele salvou Mechaque e Shadraque e Abednego. Ele deu a promessa para Abraão. Ele deu a promessa para Davi. Ele deu a promessa para todos os crentes, meu irmão. Ele é o mesmo Deus, hoje e eternamente. Vamos ler aqui, queridos irmãos. Tudo bem? Observa. A farinha fez a diferença. O profeta disse: não joga fora, somente pega o mesmo material. Isso te dará vida. Isso é que Cristo fez. Quando você se dá conta que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele trocará a morte para a vida. Ele troca a morte pela vida para essas pessoas aqui que foram curadas de câncer. Ele trocou a escuridão pela luz na semana passada para aquelas duas mulheres cegas que foram curadas. Ele trocou toda vez morte para a vida. Toda vez que você crê e toma Cristo. Meu irmão, se você era perdido, você salvo somente, toma uma decisão de deixar todas as coisas que você faz e siga Jesus Cristo como teu Salvador. Vamos, meu irmão. Você vai perceber que a morte se tornou em vida somente quando Cristo entra. Amém. Você crê nisto? De todo o seu coração? Se você puder crer, Deus vai recompensar a sua fé. Aleluia. Morte em vida. Porque Cristo foi colocado dentro. E o que você acha disso, irmão? Na galeria. Você crê? Amém. A vida, a verdade.
morte em vida porque Cristo veio. Agora, eles foram e pegaram um pouco daquele maná. Você sabe, Davi deve ter provado um pouquinho daquele. Você já provou um pouco desta maná espiritual. E já vi pessoas comeram tanto desta maná que ele até lembra os lábios. Eu já vi um verdadeiro jubileu gastronômico. Amém. Espiritualmente falando, oh, que coisa! Esta maná te enche. Você sabe quando você fica tão fraco e depois come um bom prato de migalhas, como você se sente bem? Você sabe, uma pessoa pode ir ao médico e dizer: doutor, eu estou doente, eu estou fraco. Ele diz: o que está acontecendo? Eu não sei. O médico lhe pergunta sobre algumas coisinhas físicas. Bem, se está bem. Bem, quando você começou pela última vez? Quando você comeu pela última vez? Eu comi a metade de uma bolacha até ontem. Irmão, você só está com fome. Meu irmão, você está com fome da palavra de Deus. Aleluia. Este é o problema com a igreja hoje. Vamos tirar a igreja porque muitas pessoas pensam que igreja é aquele 4 paredes. Este é o problema com a noiva de Cristo que crê na mensagem hoje. Anemia, porque eles não estão comendo suficiente comida espiritual. Se eles tomassem a Bíblia, irmãos, ele colocaria o sangue de Cristo nas veias do crente. Nova vida, vida que vem do sangue. Aleluia. A condição anemia de igreja, a condição da anêmica de irmãos que crê na mensagem. Que triste. A fase pálido. Oh, que coisa. Que coisa. Nós precisamos de uma transfusão de sangue para começarmos a conversar. Amém. Meu irmão, minha irmã, não esquece que isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus veio para nos libertar das coisas do mundo, das coisas que nós deixamos, e Cristo veio para nos dar. Então, vamos ler aqui, meu irmão. Vamos ler aqui. E nós vimos que nós vamos começar no 38. Estou onde? 38. Então, você começa. Veja, eles comeram a caminho com leves, se sentindo muito bem, porque ele estava guiando o pilar de fogo. Deus indo diante deles. E quando ele fez um caminho no mar vermelho, ele se abriu e eles chegaram do outro lado. E na terra novamente, com os pés no chão, eles olharam ao redor dos pés que o Espírito tinha saído. Aleluia, aleluia. Tudo bem, observa aqui. Estava ele na manhã seguinte. Levantaram-se, oh Deus, se levantava alguma bolacha, espalhando por todo lado do chão. Deus tinha feito chover maná do céu. Este é um lindo tipo de Cristo, descendo do céu para morrer na terra, para aparecer na terra, porque ele pudesse resgatar o que estava perecendo. Ele era celestial e se tornou eterno, para que o eterno se tornasse celestial. Meu irmão, minha irmã, isso é a mensagem que eu podia trazer convosco hoje, só para falar sobre o poder da decisão. Os filhos de Israel no Antigo Testamento, muitos deles tomaram a decisão de servir a Cristo Jesus e serviram ao Senhor Jesus Cristo e foram salvos, meu irmão.
Também há milhares de pessoas como Filisteu, não serviram a Cristo, mas agora não se sabe onde estão. Meu irmão, você tem essa oportunidade de ouvir essa palavra de Deus. Você tem essa oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. Somente, minha irmã, meu irmão. Siga Cristo como teu Salvador. Deixa tudo de lado e toma uma decisão de você seguir a Ele. O único lugar que há salvação é em Cristo Jesus. O único lugar que há vida eterna é em Cristo Jesus. Se você não tomar a decisão, você não vai ver Deus. E sua decisão que você está tomando tem um poder amanhã. Deus vai te abençoar. Deixa tudo isso, meu irmão. Por resumo, eu queria falar aqui, toma uma certa decisão de servir a Jesus Cristo. Deixa todas as coisas do mundo, a rotina do mundo, todo o que nem lhe oferece, meu irmão, até a natureza. Está perturbado de ver um homem com homem a se casar. Meu irmão, isso não é vida, meu irmão. O mundo está no fim. É o tempo de você tomar a sua decisão e seguir Jesus Cristo como teu Salvador. Meu irmão, minha irmã, Rebeca tomou uma certa decisão de seguir o servo de Abraão. Você também toma uma decisão de seguir a Cristo. Mechaque, Shadraque e Abednego tomaram uma decisão de servir a Jesus, a Deus. Ver onde estão, Deus vai livrar ele. Daniel, lhe pôr na cova dos leões. Ele tomou decisão e Deus veio fechar a boca dos leões. O mesmo Deus que nós adoramos, o Deus que abençoou Abraão, Ele é Deus, Senhor Jesus Cristo, que está ali. Meu irmão, toma uma certa decisão e adora Ele. Dessas coisas do mundo, meu irmão. Você não pode perder o reino de Deus só por apenas 120 anos. Que até 90 você não vai chegar. Então, por isso, ora que Deus te dá uma nova decisão. Decida você mesmo. Depois de ver, Deus vai tirar o desejo de prostituição, o desejo de cigarro, o desejo das coisas do mundo. Deus vai tirar isso. Mas primeiro toma uma certa decisão. Vamos orar. Eterno Deus, Senhor Jesus Cristo, te louvo, Pai, te agradeço, Senhor, por sua palavra, por o Senhor ter manifestado, de me dar essa mensagem, Pai. Sabendo que há um lugar, há pessoas que querem uma certa decisão. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa teus filhos, Senhor. Continua falando com seus filhos, Pai. Porque para cumprirmos a sua palavra que diz, indo por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Oh, Pai, se há uma alma que quer tomar decisão essa manhã, abençoa ele, Senhor Jesus Cristo, que ele tome a decisão como tu tomaram a decisão. Nós te louvamos, Senhor. Tu tomou uma certa decisão de morar no nosso lugar, Pai. E hoje nós somos salvos. E nós usamos camisa, Pai, porque o Senhor tomou uma decisão por nós, Senhor. Oh, Deus, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas. Que o Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja pelo menos uma alma, Senhor, que crê nessa palavra e toma uma certa decisão para te servir, para te adorar. Oh, Deus, usa-me para celestial. Como o Senhor usou teu servo, Pai, que tomou uma certa decisão de seguir, Pai. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, entrego toda a minha vida, todo esse serviço. Abençoa-me, Senhor. Dê solução dos meus problemas. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim orei. Amém. Que Deus vos abençoe ricamente.